Olá, meus queridos alunos. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre a dinâmica do processamento cognitivo. Preparados? Bom, falando sobre o funcionamento dessa psicodinâmica. Um evento ocorre e a pessoa precisa compreender o que se passa mediante aquela ocorrência. A interpretação das sensações é construída por aquilo que chamamos de senso-percepção. Daí, uma avaliação cognitiva das circunstâncias, ameaças, implicam uma resposta comportamental, aqui a cognição atuando sobre o comportamento. Desse processamento a que se optou por denominar de uma avaliação cognitiva, uma atitude ou mais são ativadas. As atitudes não são necessariamente ações em si, mas causam intencionalidades, percebe? Então, a atitude pode não ser o ato, mas o desejo ou a moção da realização do ato. Uma vez ativada a atitude, decorre um pensamento, uma cognição, um pensamento consciente. Daí segue a ativação da emoção, que pode afetar a cognição, ocorrendo assim a dissonância, que pode também reativar a avaliação cognitiva. Os processos automáticos não estão sob nosso controle consciente. Antes, estes processos controlam o comportamento. Observe que há uma conexão entre atitude e comportamento. Como a atitude é preditora do comportamento, o comportamento corrobora a atitude em reciprocidade. Vamos dar um exemplo para entender isso melhor. Uma pessoa está diante de um evento no qual ela avalia estar em perigo, ela se encontra em perigo ali a partir da senso-percepção dela. Se ela ativa a atitude de cautela, seu comportamento será a evitação do perigo. Se ela ativa a atitude de enfrentamento, o seu comportamento será agressivo e enfrentará a ameaça. Lembrando que essa relação entre a cautela e o enfrentamento são as relações clássicas na compreensão da ansiedade, que são as reações de luta ou fuga, tá? Ou fugir da situação ou enfrentar a situação. Os comportamentos também seguem determinadas estratégias compensatórias. Estas tipicamente são a evitação, o controle, o perfeccionismo e a hipervigilância. Podemos utilizar uma ou mais para elaborar a resposta comportamental. No entanto, nada acontece fora da inspeção do intelecto, quanto às evidências e quanto aos pensamentos automáticos. É interessante observar que Beck, o fundador da terapia cognitiva comportamental, tinha uma formação psicanalítica, mas tinha também interesses em reestruturar os construtos da psicanálise, de modo que, primeiro, o inconsciente precisava de um locus. Segundo, a raiva retroflexa foi usada como objeto de estudo para compreender que em estado de vigília e em estado alterado de consciência, sonhando, por exemplo, as respostas comportamentais diante da experiência emocional não seguiam o padrão preconizado pela psicanálise. E terceiro, os limites da psicanálise esbarravam nas propostas de tratamento das psicoses, porque os esquizofrênicos, por exemplo, eram um grande desafio ao processo de associação livre e coerência com a realidade objetiva. Esquizofrênicos, naturalmente, fazem fuga da realidade. Neuróticos sofrem com a realidade. E os perversos manipulam a realidade à sua conveniência, como nos diz Garcia Rosa. Note que neste modelo de psicodinâmica, o caráter breve e focal é fundamental. O objetivo é obter flexibilidade cognitiva, desafiando primeiro os pensamentos automáticos negativos, depois as crenças subjacentes. Ou seja, primeiro questiona-se os pensamentos automáticos que ocorrem à consciência,
E depois, investiga-se mais a fundo as crenças que dão origem a esses pensamentos automáticos. Em cada área da lista de problemas mentais, o LPM, que é definido no início do acompanhamento na TCC, se define ali as submetas que seguem os seguintes padrões. Primeiro, devem ser tais que as soluções de cada uma componham a solução da meta. Segundo, devem ser traçadas, mediante expectativas alcançáveis. E terceira, cada uma deve se submeter e ser metrificável, ou seja, ela tem que ser possível de ser analisada, quantificada. Isso é, uma quantidade finita de esforço para realizá-la e há um tempo limite para alcançá-la. Na etapa de planejamento e psicoterapia breve, vamos explicar como é que se dá a prática a partir de um exemplo. Uma pessoa quer parar de fumar. Ela está cogitando que deve parar. Entende que aquilo faz mal, que ela de fato precisa largar aquele hábito. Então procura um terapeuta cognitivo comportamental que junto com ela estabelece um tempo e um método. Podem ser usadas várias estratégias, mas é imperativo decompor em fases. Na primeira submeta, pode ser definido que o primeiro cigarro do dia será somente após as 10 da manhã. É solicitado à pessoa que ela preste atenção nos intervalos em que a fissura é mais presente. Junto com a pessoa, é definido um tempo mínimo entre um cigarro e outro. Essa técnica é de retardamento do impulso e de exposição controlada ao risco. É possível combinar outras técnicas, mas a pessoa deve estimar um tempo máximo em que chegará a seu objetivo, que é não fumar e não se importar com outros que fumam. Bom, espero que esse vídeo tenha contribuído com o seu processo. Nós nos encontramos na próxima.